Oi, gente. O velho do ETS tá de volta para continuar com as histórias sobre o médium Arigó. Como vimos anteriormente, alguns médicos resolveram se levantar contra as opiniões oficiais das associações médicas. Nem é preciso dizer que isso era visto com reprovação, não só pelas associações, como também pela Igreja Católica. Aliás, tanto as associações quanto a Igreja continuavam a procurar por alguma pessoa cujo procedimento executado pelo médium tivesse sido mal sucedido, para que servisse de testemunha contra ele. Mas ainda não tinham obtido sucesso nessa empreitada. Se existisse algum paciente nessa condição, talvez não desejasse ser conhecido, mas pela lógica já deveria ter aparecido algum suposto paciente prejudicado pelo método grosseiro que o médium utilizava e pelas receitas absurdas que o médium prescrevia. Ainda assim, um outro médico respeitado em sua classe resolveu se insurgir contra aquelas opiniões também. Tratava-se do Dr. Arilex, um antigo presidente do Departamento de Cirurgia da Associação Paulista de Medicina. Ele era professor da Clínica Cirúrgica da Universidade de São Paulo. Ele trabalhava no maior hospital da América do Sul naquele tempo, que era o Hospital das Clínicas. Havia muitos médicos e muitos padres que desejavam desmascarar ou até mesmo destruir o Arigó. O Dr. Lex considerava que se até aquele momento não havia aparecido ninguém com queixa contra o médium, nem que fosse alguém que tivesse apenas a impressão de ter sido prejudicado por ele. E isso era um bom sinal. Significava que o trabalho do médium era eficaz. Esse médico tinha consciência de que havia riscos em sua decisão de ir contra essas duas fortes comunidades e a favor do estudo dos fenômenos do Arigó. O médico era também conhecido pela sua atuação contra charlatãos e aqueles com as práticas antiéticas. Inclusive, tinha alcançado sucesso em suas denúncias. Mas ele via no Arigó uma situação diferente. O médico foi sozinho para Congonhas, mas ficou bem satisfeito quando encontrou na cidade outros dois médicos que também eram professores de medicina e que tiveram a mesma ideia que ele. Principalmente ele ficou feliz depois do que ele viu já no primeiro dia da observação do trabalho do médium. Eles viram o médium executar em menos de meia hora cerca de 30 atendimentos não cirúrgicos e 4
e no olhar da medicina dependeriam de uma cirurgia. O médico era muito meticuloso, acostumado que era em desbancar falsos curandeiros. Arigó, como sempre, não demonstrou qualquer gentileza em relação aos convidados, a não ser pelo fato de ele ter permitido que ele se aproximasse o máximo possível dos pacientes sendo tratados. Para que pudessem observar melhor. Observou o Dr. Lex que o Arigó parecia estar em transe. Entretanto, não aplicava nenhuma técnica ou ação que sugerisse a hipnose nos pacientes, ou mesmo que os pudesse colocar em algum tipo de transe. Continue assim. Depois pegue a saída à esquerda. A primeira cirurgia do Pegue médico a que saída eles à acompanharam foi a drenagem de um cisto sinovial, que são aqueles pequenos nódulos que surgem principalmente na parte de cima do pulso. E isso foi feito em poucos minutos. A segunda cirurgia durou cerca de 30 segundos. Era a extração de um linfoma, que é um outro tipo de tumor benigno formado por gordura e alguns detritos do organismo do indivíduo. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Dessa vez, o médico solicitou ao à médico direita. que segurasse o braço do paciente, e isso lhe permitiu Siga em frente. observar com ainda mais detalhe o procedimento. Ele pôde ver que o médico não utilizava a parte cortante do bisturi, e sim a parte de trás da lâmina, até que a pele se abrisse. Ele então pressionou o local com as mãos até que o tumor saiu por inteiro. E o mesmo foi feito no terceiro À caso direita. e com o auxílio do médico. Já o quarto caso era um petrígio, que é uma alteração na membrana transparente do olho e que cobre a parte branca, atingindo até a córnea. Nessa ocasião, o médico segurou a cabeça do paciente enquanto o médium executava o procedimento de retirada daquela membrana gelatinosa que cobria o olho. O Dr. Lex assistiu incrédulo enquanto o médium fazia o procedimento utilizando uma tesourinha de unha. Ele sabia que ninguém suportaria uma dor daquelas no globo ocular sem usar anestesia. Mas o paciente estava ali, consciente e passivo, enquanto o médium enfiava a ponta da tesoura dentro do seu olho e cortava o tecido ocular. Dessa vez, o médico percebeu uma grande quantidade de sangue que começou a escorrer pelo rosto do paciente. Arigó olhou para o teto e ordenou que o sangramento parasse. Pegou, em seguida, um chumaço de algodão, comprimiu por alguns segundos sobre o olho do paciente e, quando levantou o algodão, o sangramento havia parado.
José Herculano Pires, que foi um dos biógrafos do médium, entrevistou esse médico posteriormente. E o médico lhe disse que aquilo era espetacular e espantoso. Disse ainda o médico que durante aquelas cirurgias ele falou com os pacientes, perguntou se sentiam dor ou algum desconforto. Eles estavam conscientes e calmos, não reagiam e não sentiam dor ou desconforto algum. Outros exames feitos pelo médium e que o médico relatou, ele utilizava a faquinha pontuda no olho das pessoas. Às vezes, nem sequer olhava para o paciente. Continuava conversando com outras pessoas. Pegue a saída à direita. Outras vezes, parecia que o globo ocular da pessoa iria saltar para fora do rosto. E ainda assim, eles relatavam não terem sentido dor alguma. Entre as coisas que o médico relatou ao Herculano, uma delas foi sobre as receitas que o médium prescrevia. Pegue a saída à direita. Ele disse que ficava assustado com o absurdo que elas representavam. Assim como o Dr. Medeiros, o Dr. Lex concluía que seria importante uma pesquisa profunda e rigorosa sobre o médium. Não havia nenhum controle científico sobre aquela atividade, e isso fazia com que o médium e seus pacientes ficassem expostos a situações perigosas. O médico disse que foi a primeira vez que ele viu um fenômeno paranormal autêntico no campo da medicina. Vamos ficando por aqui por enquanto, porque a história já está muito longa. Em nossa próxima viagem, continuaremos com a história do médium, pois, depois de longo tempo, a justiça finalmente conseguiu alcançá-lo. Mas isso é história para a próxima viagem. Beijo do velho.